para a correção da questão desafio EAP. E a questão de hoje é da banca UPENet. É uma banca bem conhecida, faz concursos no estado de Pernambuco, tanto concursos municipais como estadual. Então vamos lá. Abrem aspas. Os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico diário. Fecham aspas. Então, aqui foi uma citação, retirado um trecho, sobre ele é que o enunciado vai abordar a temática de hoje. Nesse caso, vírgula, a linguagem usada cumpre a função. Então, quer saber, a linguagem utilizada nesse trecho, qual foi a função em destaque? Então, nós temos o conteúdo de linguagem, e dentro do tópico de linguagem, a gente estuda figuras de linguagem e também estudamos funções da linguagem. Então, só para relembrarmos, o que são funções da linguagem? Funções da linguagem é quando eu tenho determinado elemento da comunicação em foco. Aquele elemento está em destaque. Ele se sobressai aos demais naquele momento. Então, sempre você vai analisar um trecho, conforme o que nos foi dado na questão, e vai observar pelas características se o emissor, que é o locutor, também chamado de locutor, se ele está em destaque, que é a pessoa que fala, se o emissor estiver em destaque, a linguagem correspondente a ele, a função da linguagem correspondente a ele, é a função emotiva ou expressiva. É o que temos na letra A. Então, se o foco desse trecho que foi dado, o foco está no emissor, no falante, no locutor, em quem emitiu a informação, então nós teríamos a função expressiva ou emotiva. Os dois nomes servem para destacar o falante. Quando o destaque, o foco naquela comunicação está no ouvinte, no receptor, no interlocutor, então também possui esses três nomes, qualquer um dos três pode aparecer na tua prova. Então, se o foco for em quem ouve, no destinatário da mensagem, aí nós teríamos a função conativa ou apelativa. As duas nomenclaturas querem dizer a mesma coisa, quando o foco está no ouvinte. Detalhe, o nome da função é conativa, não é conotativa. Conotativa é algo em linguagem figurada. Não tem relação aqui com a linguagem conativa, com a função conativa. Certo? A função conativa é a mesma coisa que apelativa, é quando eu quero convencer alguém, então o foco está no ouvinte. Se no trecho que nos foi dado o foco for na mensagem em si, então na elaboração daquela mensagem, e muitas vezes quando o foco está na mensagem, no conteúdo mesmo, a gente tem isso muito em poemas, com rimas, com o embelezamento daquela mensagem, daquele conteúdo. Teríamos a função poética. E se o foco for no ambiente, ou o foco for na informação, for algo objetivo, então o foco for o fato, então foi um fato ali que está reportando, ou for uma notícia objetivamente colocada ali no trecho, nós teríamos a função referencial ou denotativa. Percebam que referencial e denotativa são a mesma coisa, quando o foco está no fato, no contexto, no ambiente, na própria informação. Denotativa aqui está no sentido que a gente conhece, no sentido literal da palavra, no sentido primeiro daquela palavra. Então, um sentido denotativo é o que a gente conhece mais usual, não é o figurado, que seria o conotativo. Então, quando eu tenho em um trecho o destaque na informação, na objetividade do que é passado, no ambiente, no contexto, nós temos a função referencial ou denotativa.
querem dizer a mesma coisa. O mais comum de aparecer é referencial, você pode associar referente ao contexto. E, por último, quando o foco está no canal, o que seria isso? O canal é o meio que a mensagem ela é levada do falante até o ouvinte. Então, de que formas uma mensagem pode sair do falante e chegar até um ouvinte? Pode ser através da voz, mas pode ser na escrita, de uma carta, por exemplo, de um e-mail, algo digitado, pode ser de uma ligação telefônica, de um áudio de WhatsApp, de uma chamada de vídeo no Instagram, por exemplo. Pode ser através de uma transmissão de uma aula, como eu estou fazendo aqui, em vídeo e áudio também. Pode ser através da televisão, do rádio. Então, são geralmente meios de comunicação. Então, quando a função fato que ela está em destaque, é porque tem um meio de comunicação que está em destaque naquele trecho. Porque o meio de comunicação, não já diz, o meio de comunicação, ele serve para levar, ele é o canal que leva a mensagem do falante até o ouvinte, certo? Então, aqui eu já mostrei as funções da linguagem. Faltou uma, que seria a função metalinguística. É quando o foco está no código, em como eu vou decifrar aquela mensagem. Então, o código pode ser a língua portuguesa, pode ser Libras, Braille, pode ser uma língua típica de outro país, pode ser o código dos escoteiros, enfim, uma forma de decodificar aquela mensagem, certo? Então, seria a sexta função, que não aparece aqui, seria a função metalinguística. Então, eu trouxe uma revisão aqui de todas as funções da linguagem. Para cada elemento da comunicação, falante, ouvinte, mensagem, canal, o contexto, o ambiente, o código e a própria mensagem, conforme eu falei. Para cada um desses elementos, nós temos uma função da comunicação. Então, quando um desses elementos aparece em maior destaque, aquela função, ela é a função que está sendo utilizada no trecho. Sabendo disso, voltamos ao trecho. Os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico. Percebam que aqui a mensagem ela foi bem objetiva, trouxe uma informação que os médicos recomendam alimentação saudável e realização de exercício físico. Então, não é a letra A, porque na letra A o foco seria no emissor, no falante. Então, ocorre muito a função expressiva ou emotiva quando o autor, o narrador de algo, está falando dos sentimentos, está falando de algo que aconteceu com ele, e aí ele coloca muita emoção, muita empolgação. Então, ele é o foco. Então, quando o foco está no emissor, no falante, nós temos a função expressiva, pode estar se expressando sentimentos, ou também chamada de emotiva, quando fala dos sentimentos. Não é o caso. Nós não temos aqui um narrador, um autor desse trecho que está falando de si de maneira empolgante, de maneira emotiva, falando dos sentimentos e de algo que se passou com ele. Não é a letra A. Seria a letra B se nesse trecho o foco fosse convencer alguém. Aí aparecem verbos no imperativo. Então, ó, compre esse curso para você ser aprovado em concursos. Use Havaianas, compre batom, beba Coca-Cola. Percebam que os verbos no imperativo, eles aparecem muito em propagandas. Eles estão presentes em anúncios publicitários. Faça, beba, compre, fale. Então percebam que na função conativa ou apelativa, nós temos a presença desses verbos no imperativo e o que se busca é convencer alguém. Então, geralmente na publicidade e propaganda,
ou quando você está debatendo e o foco é no ouvinte, e especificamente você quer convencê-lo de algo, então você usa muito verbos de imperativo. Não é o caso. Então, não é a letra B. Se fosse a letra C, o foco seria no embelezamento da mensagem. Então, ocorre muito em letras de músicas e poemas, que eu não digo algo de maneira objetiva. Na função poética, eu tenho como foco a mensagem, então eu vou embelezá-la ao máximo, vou colocar rimas, vou colocar figuras de linguagem. Por quê? Porque eu quero dizer algo, mas de uma maneira diferente, de uma maneira mais adornada, mais cheia de metalinguagens, de figuras de linguagem mesmo, para enriquecer aquilo, certo? Eu não trato de maneira objetiva. E não é o caso. Aqui trouxe uma informação direta, então não seria poética. Aí a letra D, função referencial ou denotativa, é o nosso gabarito. Por quê? Porque a informação ali, o trecho dado, foi uma informação objetiva. Os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico diário. Foi uma informação, foi algo objetivo. Então, o foco ali foi na informação, foi no fato, foi no contexto. Então, nós temos para esse tipo de linguagem, quando o elemento da comunicação está na objetividade do contexto, do ambiente, da situação que ocorreu. Então, geralmente, numa notícia bem objetiva, nós temos a linguagem, a função da linguagem referencial ou denotativa. Poderia aparecer só referencial ou só denotativa. Os dois querem dizer a mesma coisa, certo? Então, gabarito, aqui nós temos letra D. E a letra E seria o gabarito se nós tivéssemos, por exemplo, um trecho que falasse: a televisão tem um alcance enorme em milhões de brasileiros, ou representasse uma ligação telefônica, alguém está falando com o outro através do telefone. Então, perceba que o foco seria a televisão, o foco seria o telefonema, seriam os canais. Aí o gabarito seria função fática, certo? Mas como aqui o foco foi na objetividade, no fato, no factual, no contexto, nós temos a função que está em destaque, a função referencial ou denotativa. Gabarito, letra D.